Olá, boa tarde, saudações herméticas, meus amores, tudo bem? Eu sou a Mônica e esse é o canal Terapia Mágica e hoje eu queria trazer para vocês uma dica, né, um exercício na verdade, que ajuda muito melhorar a autoestima. Esse assunto é ter uma baixa autoestima, estar com a autoestima rebaixada, é muito recorrente na clínica, né? E as pessoas muitas vezes ficam presas a uma questão de aparência física, de condição financeira, como se essas questões mais circunstanciais, mais relacionadas ao mundo do ter, que fossem fundamentais para determinar o grau, né, a condição da minha autoestima. E na verdade não é. Claro que se a gente for pensar em aspectos culturais, em aspectos sociais, muitas vezes a questão da imagem física, por exemplo, conta, mas não é fundamental, não é essencial. Na verdade, as bases fundamentais, essenciais, que garantem a pessoa ter uma autoestima bacana, elevada, num patamar bacana de viver, que dê segurança, que dê essa sensação de autoconfiança, de prestígio, estão muito mais ligados a questões subjetivas do que a essas objetivas, né? Que seriam exatamente essas circunstanciais, por exemplo, a questão da aparência. Então, né, trabalhando exatamente esse lado dessas questões subjetivas, e aí a gente vai falar de valores, a gente vai falar de caráter, a gente vai falar de características da personalidade, né, dos nossos princípios. Pensando nisso, eu criei um exercício, uma técnica que melhora muito. E talvez não seja tão fácil de fazer, porque exige uma certa disciplina, mas eu posso te garantir que se você começar a seguir o que eu vou te falar, você vai perceber que a sua autoestima vai elevar enormemente, tá? Cada vez mais. E ninguém vai te derrubar mais com relação a isso. O exercício é o seguinte: faça aquilo que você se promete fazer. Em outras palavras, cumpra as promessas que você faz para você mesmo. Vamos pensar numa situação. O chefe, um líder de um time, de uma equipe, de uma empresa, promete ao funcionário dele que se o funcionário cumprir uma determinada meta, ele vai receber um determinado bônus no final do mês. E o funcionário vai lá e se esforça para bater aquela meta, estuda novas alternativas de abordagem com os clientes, trabalha mais cedo, não faz hora de almoço, bate a meta. E chega o final do mês, mesmo batendo a meta, o chefe simplesmente passa por cima daquilo, não dá o bônus, ou seja, não cumpre com aquela promessa. Você não acha que a relação de confiança, de prestígio, muitas vezes até de admiração, que talvez esse funcionário tivesse para com esse chefe, vai ficar extremamente abalado depois do que aconteceu? Claro, né? Quebra-se um vínculo de confiança. O pai promete para o filho que se o filho tirar boas notas ao longo do ano, vai, sei lá, de repente dá para ele uma viagem ou um skate, ou vai levar ele num show de rock que ele está querendo ir e o pai vai junto, qualquer promessa que seja. E vamos supor que o filho vai lá, se esforça e chega no final do ano e o pai também simplesmente passa por cima daquilo,
palavras são palavras, não tá nada escrito, não tem contrato, você entendeu errado e não cumpre com a promessa. Como que fica esse vínculo? Fica danificado, não fica? Então, é a mesma coisa com você, é a mesma coisa comigo, é a mesma coisa com a gente. Se você se promete fazer uma coisa, se você tem uma meta, você estabelece um determinado objetivo e você não cumpre com aquilo, automaticamente a tua relação de confiança em você mesma, o seu vínculo afetivo com você mesmo vai sofrer um abalo. E você começa a pensar em quantas metas, em quantos objetivos, em quantas promessas que você andou prometendo aí, que você andou fazendo para você mesmo e que você não cumpriu. E não cumpriu por culpa do vizinho, por culpa do cachorro, por culpa do salário, por culpa da vida, por culpa de Deus, não interessa, não cumpriu. Como fica o vínculo de confiança? Como é que você começa a se enxergar ao longo dos meses, ao longo dos anos, ao longo da vida, se você não cumpre as suas próprias promessas? Se você não foca nos seus projetos, não mergulha nos seus projetos e leva isso até o fim? Que tipo de autoconfiança você vai conseguir estabelecer? Que tipo de admiração você vai nutrir por você mesmo se você não cumpre com as suas promessas pessoais? Se você não mergulha de cabeça com os seus projetos pessoais, com os seus sonhos pessoais? Que tipo de pessoa é você? Que tipo de caráter você tem? Que palavra é essa que você dá para você mesmo que não tem peso algum, que não conta, que não se materializa, não se concretiza? Então é o que eu falei, é um exercício que pode ser difícil para algumas pessoas, porque vai exigir disciplina, mas gente, é fundamental. Se você quer melhorar a sua autoestima, às vezes muito mais do que estar com o corpo bacana, ou ter uma conta bacana no banco, né, uma segurança financeira, um carrão, é você ser um homem, é você ser uma mulher íntegro com você mesmo, com os seus sonhos, com os seus projetos, com as suas promessas pessoais, interpessoais. Faz isso. Começa a estabelecer metas, começa a dar a palavra para você mesmo e cumprir. Começa com pequenas coisas e veja se você não vai começar a notar uma melhora gradual e constante do seu sentimento de autoestima. Faça e depois volte aqui no canal para me contar, tá bom? Além disso, tem algumas outras coisinhas que podem ajudar também, né? Então, por exemplo, existem algumas flores que melhoram muito a autoestima pessoal, até porque elas ajudam nessa questão da disciplina, de cumprir aquilo que se promete, né? Eu tenho algumas aqui, por exemplo, que eu gosto muito dessa mistura que eu vou mostrar para vocês, ó. Você coloca um pouco de gerânio, um pouco de azaleia, um pouquinho de hibisco e um pouquinho de beldroega num composto de 80% aproximadamente de água mineral e 20% de algum tipo de álcool, pode ser algum tipo de conservante. Você sabe que na falta de um álcool de ervas, você pode usar até um pouquinho de conhaque mesmo. Nessa solução, você consegue conservar a essência das flores. Essa mistura de flor que eu falei para vocês é muito boa, porque tem esse efeito de ajudar, inclusive, na questão da autodisciplina, além de outros benefícios com relação à maneira de se perceber, de se enxergar.
a própria questão do amor próprio, do se gostar, elas potencializam. Mas também essa questão da disciplina, né? Porque prometer e cumprir pra gente mesmo vai exigir disciplina. Bom, gente, essa é uma dica, um exercício que eu convido vocês então a praticarem. Volto a repetir, depois que vocês praticarem durante um tempo, volta no canal, me conta como foi. Se quiserem mais outras dicas, se quiserem saber das flores ou de outras plantas que vocês podem usar para melhorar essa questão da autoestima, também só comentar aí no canal, né, no lugarzinho dos comentários, ou então me procurar no WhatsApp, que também tá aí no descritivo do vídeo, tá bom? Eu aguardo vocês e trago logo mais outras questões, outros assuntos, outras dicas, outras curiosidades. Tá certo? Um beijo, até a próxima. Saudações herméticas. Muito obrigada pela sua atenção. Tchau, tchau.